Eu quero agradecer o convite, um abraço a todos os participantes, o meu respeito a todos vocês, a minha reverência à vida e um convite para que a gente leve com serenidade as, as provas que estão sendo colocadas à nossa frente. Eu tomei a liberdade de fazer um resumo da apresentação de uma nova edição do nosso livro Educação Ambiental, Princípios e Práticas, que vai ser relançado ano que vem, comemorando 30 anos do lançamento desse livro. Lá tem uma parte que diz assim: quando aqueles poderosos donos de grandes complexos industriais projetavam uma nova unidade, uma das prioridades era encontrar um local às margens de um grande rio para ali despejar os seus rejeitos. Os madeireiros procuravam florestas virgens para extrair o que interessava, deixando um rastro de destruição. As mineradoras arrebentavam as montanhas e envenenavam os rios sem qualquer cerimônia. Para construir estradas, as florestas eram rasgadas ao meio, suas nascentes aterradas, a sua fauna esmagada. As chaminés despejavam dia e noite seus venenos na atmosfera sem qualquer preocupação. Substâncias cancerígenas eram utilizadas na agricultura e na alimentação sem qualquer controle. A água impregnada de petróleo da lavagem dos porões dos navios era despejada nos oceanos, juntamente com o lixo de bordo. A indústria automobilística pouco se importava com os venenos que expeliam pelos seus canos de descarga. Era assim, né? O ambiente era visto como uma grande lata de lixo onde tudo suporta, sem qualquer consequência. Não havia leis ambientais, nem instituições que tivessem o poder de enfrentar a índole destrutiva da espécie humana. Inegavelmente, isso mudou. Apesar de reconhecermos que em muitos lugares tais agressões e ignorâncias ainda ocorram, jamais podemos comparar a situação atual com o que tínhamos na década de 60, quando se iniciou o movimento ambientalista no mundo com a publicação do livro Primavera Silenciosa de Carson. Muito foi feito. Promovemos encontros internacionais, criamos consensos e leis ambientais, formamos instituições especializadas e levamos a temáticas às universidades, criamos cursos, geramos pessoal qualificado para planejar, executar e avaliar vários processos de gestão ambiental. Vamos ser eficientes de reduzir os ambientais vários ramos de atividades humanas. Oferecemos intervenção ambiental em todos os não ambientais. Vivemos agora um mundo no qual a consciência ecológica é crescente a cada nova geração. A tendência do obscurantismo não são mais as práticas frequentes. Cada cidades humanas hoje investe em ajustar-se aos novos tempos, identificando as suas falhas e nomeando alternativas de soluções. A economia de baixo carbono impulsionou a busca de eficiência energética, de excelência na responsabilidade no uso de recursos naturais e na criação de novas formas de obtenção de energia de fontes renováveis. Há muitos exemplos formidáveis desse amplo processo de regeneração e redirecionamento da nossa conduta, movida por uma nova consciência. O analfabetismo ambiental foi combatido em várias frentes, com o engajamento da mídia, do setor político, econômico e religioso, inclusive. A dimensão ambiental passou a ser um tema presente na vida das pessoas e das instituições. Porém, aí vem o porém, a despeito dessa inegável evolução, reconhecemos que muitos problemas continuam aguardando solução e muitos outros não podem ser resolvidos por meios meramente científicos e tecnológicos. A ganância de setores produtivos que se negam a se adaptar às regras ambientais e os cruéis e persistentes problemas sociais indicam que o nosso progresso material não foi acompanhado da nossa evolução espiritual.
Há muito ainda a ser feito e cada ser humano é chamado para integrá-lo. Nas últimas décadas, a nossa geração conseguiu reparar erros inacreditáveis cometidos por nós e por nossos antepassados. Mas continuamos a cometer uns tantos outros que precisam ser corrigidos, muitos deles certamente por nossos descendentes. Tem sido assim, e assim seguirá rumo a uma sociedade consciente da sua existencialidade. Por enquanto, uma grande parcela da humanidade ainda mantém a incrível crença de que pode continuar fazendo o que faz sem colher qualquer consequência. Então estamos como estamos, porque somos como somos. Em 2017, 15 mil cientistas assinaram o segundo alerta dos cientistas do mundo da humanidade. 15 mil cientistas. E aí veio a pandemia, quando nos preocupamos em mostrar apenas as consequências, sem focalizarmos os seus significados. Quais os significados dessa pandemia? Na verdade, uma sindemia, ou seja, uma pandemia agravada por contextos sociais, econômicos, políticos absolutamente desfavoráveis. E, por fim, veio o relatório do IPCC em agosto, que deveria causar um choque de realidade, pois coloca a humanidade em estado de emergência. O que estamos fazendo que causa a aceleração da mudança do clima? Resumidamente, modelo econômico baseado em crescimento contínuo, aumento de consumo global, desperdício, opulência, exploração dos recursos naturais além da capacidade de regeneração, o uso de combustíveis fósseis, destruição de florestas, incêndios florestais e queimadas, práticas agropecuárias obsoletas e degradadoras, contínuo crescimento da população humana. Aliás, a única espécie que faz isso. Claro, tudo isso aumenta a emissão de CO2 e esse aumento do CO2 aumenta o aquecimento global, que acelera a mudança do clima, que causa eventos climáticos extremos, como secas, chuvas pesadas, inundações, onda de calor, ciclones tropicais e tal. Esses eventos extremos, que vão se tornar cada vez mais frequentes e intensos, eles aumentam o risco de sobrevivência da população humana, além de outras populações também. Aumento da vulnerabilidade social e diminuição da segurança alimentar, climática, energética, ecológica, econômica, política e outras. Isso leva ao agravamento de situações econômicas e sociais já em dificuldades. Então, desemprego, quadros pandêmicos de desequilíbrio emocional, diverso, violência, perda da qualidade de vida, ou seja, perda da qualidade da experiência humana. E para complicar, você tem uma educação alienada e alienante, com corrosão dos valores humanos. Então, a pergunta que vem logo em seguida é o seguinte: como é que explica essa situação? Por que nós chegamos a essa situação, essa distopia, essa insatisfação crônica, essa fragilidade em diversos aspectos, essa desadaptação? Por que nos tornamos uma espécie absolutamente exclusivista? Nos tornamos o terror dos ecossistemas e o maior inimigo de nós mesmos? Nos tornamos seres normóticos. A normose, que é a doença que atinge toda a humanidade, ela é definida pela estagnação da dinâmica evolutiva e ela se caracteriza pelo conformismo e adaptação a um contexto mórbido em grande escala de desequilíbrio, insanidade e corrupção, com anomalias na ecologia individual, social e ambiental. Ou seja, é a patologia da normalidade. Achar que é assim mesmo. O mundo que está é assim mesmo. E não é. Tem que ter uma explicação para isso. Essa distopia nos levou à seguinte condição: todas as narrativas falharam. Todas. Nenhuma revolução deu certo. Nenhum modelo político foi suficiente. Nenhum processo de educação foi capaz de nos entregar um ser humano melhor. Falharam todas as narrativas.
Todas as religiões falharam. Todos os modelos econômicos falharam. E nos legaram uma distopia, um estado de normose. Obviamente, se nossa espécie, de posse de tanta inteligência, de tanto poder econômico, tecnológico, de inovação, continua fazendo o que está, óbvio que nós sofremos uma falha de percepção. Vivemos uma falha de percepção. Esta falha de percepção, ela foi sendo construída ao longo do tempo com processos de educação absolutamente alienados e alienantes. E, obviamente, vem a pergunta: o que é que nós podemos fazer? Obviamente, objetivamente, o que nós podemos fazer? A educação ambiental cumpriu, em boa parte, os seus objetivos, mas não também foi capaz de entregar um ser humano isento dessa falha de percepção. Nós estamos propondo que a educação ambiental passe a ser uma forma de promover a sensibilidade da pessoa, de modo a ampliar a sua percepção e levá-la a reconhecer e ter gratidão e reverência pela vida. E, com isso, identificar quais comportamentos, hábitos, atitudes e decisões precisam mudar e buscar formas de viver mais harmonizadoras. É óbvio, mas a gente não tem conseguido fazer isso. Sabemos que precisamos mudar hábitos, costumes, modelos, paradigmas, crenças, visões, padrões, comportamentos, atitudes, decisões, enfim. Aquele incêndio que está tomando conta do bioma cerrado não foram as capivaras que colocaram fogo. Não foram as borboletas, nem os peixes. Nós somos os agentes do que está acontecendo em nossa volta. E com isso nós estamos carregando outros seres, responsabilidade nossa de envolvê-los nessa tragédia de desestabilização, porque nos tornamos o terror dos ecossistemas. As narrativas não deram certo. Então nós vamos precisar mudar. A educação ambiental e todo o processo de educação precisa entregar um ser humano melhor. Nada errado com o ambiente. Por isso que a gente não concorda com a expressão salvar o planeta. O planeta não precisa ser salvo, nunca precisou. Ele tem seus próprios processos. Nós, humanos, estamos com problemas sérios no nosso software. Nós temos um hardware perfeito, temos um corpo humano maravilhoso. O nosso equipamento parece estar absolutamente desconectado das nossas realidades. E a educação que tivemos e todos os processos e sistemas econômicos bolados e aplicados contribuírem muito para que essa cegueira e essa normose resultassem na distopia. Obviamente tivemos nessa caminhada, como citei no início, grandes progressos, mas quando a gente pega um livro como o do professor Marcos Eduardo, aí você diz assim: será que realmente nós somos seres inteligentes? Fazendo o que nós estamos fazendo, colocando em risco a própria espécie, sem perceber um palmo diante do cheiro? Então, o que fazer? Precisamos aumentar, ampliar a percepção das pessoas. Porque nós passamos muito tempo lidando só com o conhecimento. Esquecemos um pouco do autoconhecimento. Precisamos promover a sensibilidade das pessoas para que elas desenvolvam gratidão.
Quando ela desenvolve a gratidão por estar aqui, ela amplia a percepção dela. Inclusive a sua percepção social, a sua percepção política, econômica, sua percepção moral, ética, estética, a sua percepção cultural, sua percepção ambiental. A educação que não se prestar a esse foco, ela vai estar apenas repetindo mais do mesmo que nós já tivemos até agora. Esse estado de insensibilidade generalizada, vivemos num estado de instintos, um pouco afastado da razão. E mesmo quando a gente chega na razão, precisamos evoluir rápido para o estado da intuição. Porque é esse estado de intuição que nos coloca em conexão com a nossa consciência. Estamos precisando unir a nossa inteligência à nossa consciência, fazer essa ponte aí. A consciência, no fundo, é a mente cósmica. Cada um dá o nome que quer nisso aí. Mas a verdade é que precisamos evoluir nesse aspecto. O erro não está no ambiente, o erro está no ser humano, no seu software. É um erro da espécie. A espécie está precisando fazer coisas que nunca fez e ser como nunca foi. Eu acabo de ler um livro de quase 1000 páginas sobre a Segunda Guerra Mundial e você fica estarrecido. Como se permitiu que aquilo acontecesse? E analisando qualquer livro de história geral, você observa que nos últimos 3.000 anos, nós seres humanos nos envolvemos em 5.000 conflitos. Seres muito beligerantes, exclusivistas. Então, há uma necessidade de reparação nas entranhas da espécie. Por que nós somos tão exclusivistas? Por que nós temos que eliminar tudo que encontramos pela frente? Por que não pode sobrar um rio, uma floresta, um pequeno animal que a gente tem que aprisionar, colocar numa gaiola? Por que a gente precisa ser assim? Se a educação que a gente tem não questiona esses elementos, com o rótulo de porque é cultural, não funciona mais. Diante das outras palavras tão brilhantemente escritas pelo meu irmão Giovanni, e tão bem interpretadas, fica claro que precisamos emergir, sair desse estercoleiro, sair dessa corte, estreitamento das vias da nossa percepção. Precisamos entender os significados das coisas que estão nos chegando. E a partir do momento que você amplia a percepção, e aí existem inúmeras formas de se fazer isso, as técnicas são conhecidas, os processos são conhecidos, dentre eles a gente sugere a meditação como uma forma de você apaziguar a sua inquietação, tornar uma pessoa mais serena, desenvolver a paciência, e aí você está com o caminho preparado para ter acesso às sabedorias e passar a ter comportamentos mais tranquilos, mais harmonizantes, mais harmonizadores. Desenvolver a compaixão. Se a educação não se presta a isso, ela está se prestando a tornar as pessoas apenas consumidores úteis, que passam a vida inteira trabalhando para comprar coisas que viram lixo e que aplica a maior parte do seu tempo apenas em coisas urgentes, em detrimento das fundamentais, em detrimento das essenciais. Então, eu reforço que a educação ambiental precisa ser uma forma de promover a sensibilidade da pessoa, de tal modo que amplie a percepção dessa pessoa e, a partir da ampliação dessa percepção, ela possa reconhecer e ter gratidão e ter reverência por estar vivendo essa experiência aqui. Uma educação que trate da sua existencialidade, que dê atenção
e chame a atenção para a nossa temporada terrestre, para a nossa existencialidade, para a nossa impermanência. Nos comportamos como se fôssemos a última geração e fôssemos eternos. Fisicamente, não. Nós temos um período curtíssimo na Terra. Curtíssimo. Poucas pessoas ultrapassam 100 anos. A consciência da nossa impermanência, ela nos leva a nos tornarmos seres mais humildes, termos mais compreensão, mais tolerância com as diferenças, sermos mais pacientes e entendermos que nós estamos em pleno processo de transformações evolutivas, processos intensos, profundos, e nós temos o privilégio de estarmos justo nesse momento. Todos os seres vivos que estão na Terra, nesse exato momento, estão no auge da sua evolução. Senão, não estariam vivos. Temos inúmeros parceiros. Do verme ao peixe, da gramínea à árvore, da água à rocha. São todos jornadeiros nessa temporada breve, num planeta de vida curta. Contemplar o mistério de estarmos aqui, contemplarmos o mistério como ele existe. O nosso Sol não chega a 7 bilhões de anos, ele vai apagar. Antes disso, ele cresce, engole a Terra. E tudo isso vira ou uma anã branca, ou um buraco negro, ou uma estrela de nêutrons. É isso. Então, se estamos no auge da nossa evolução, nós precisamos e temos o direito e o dever de sermos felizes e tornar as outras pessoas felizes e os seres que nos acompanham também felizes. Para isso é necessário estesia, ou seja, manter a sensibilidade aguçada. Essa preciosidade que rotulamos de vida, que é sustentada por mecanismos e processos que estamos longe de conhecer e compreender, precisa ser vivida em contínuo estado de vigília, celebração e gratidão. Que não nos impressionemos pelos contextos desfavoráveis. Algum dia em nossa escalada tivemos contextos favoráveis? Algum dia na nossa jornada e ação terrestre houve justiça social? Houve paz? Harmonia? Sempre fomos seres muito belicosos. Esse é o momento de repararmos esse erro no nosso hardware, aliás, no nosso software. É a hora de nós mudarmos isso, de transmutarmos para coisas mais sutilmente agradáveis, harmoniosas. E nós temos tudo o que a gente precisa para reparar essa nossa falha de percepção. Observe que essa distopia não tem país. Todos os países vivem seus problemas. Todas as nações vivem os seus traumas. Tem sido assim desde que o ser humano se organizou em sociedade e passou a ser exclusivista, exterminista. Então vamos mudar o nosso software, ampliando a nossa percepção e que o processo de educação nos permita viver em estesia, ou seja, com a sensibilidade aguçada, com a percepção aguçada, ficar atento a cada coisa que você fala, que você diz, a cada decisão sua, estar no presente e conspirar pela vida. Ser um conspirador pela vida. Acreditar que é possível isso. Eu quero tomar a liberdade de sugerir a vocês um mergulho nas técnicas de ampliação da percepção.
Nós acabamos de lançar um livro que chama-se Percepção Ambiental. Nesse livro a gente trata de muitas coisas. A gente fala de egoesclerose, nós falamos da imbecilosfera que nós criamos. Criamos uma isquemia perceptiva, auto-engano. Essa corruptocracia que se espalhou pelo mundo, essa dinheirocracia, esse apodrecimento das narrativas ideológicas. E que a degradação ambiental é apenas um dos sintomas da falha de percepção da espécie humana e principalmente de um retardamento da sua evolução espiritual. E temos a consciência de que tudo é transitório, inclusive as ideias. E precisamos descongestionar as vias de percepção, congestionada por coágulos de muitas ilusões. Eu creio que todos vocês conhecem Louis Armstrong, aquele negro, belíssimo, músico fantástico que nos legou tantas coisas bonitas. E eu separei aqui uma passagem com Louis Armstrong, quando ele estava conversando com alguns jovens. E um deles, a propósito de uma das suas músicas mais famosas, o jovem chegou para ele e disse o seguinte: Ei, senhor, o que você quer dizer com que mundo maravilhoso? E todas aquelas guerras em todo lugar, você chama isso de maravilhoso? E quanto à fome e à poluição? Isso não é tão maravilhoso também. E aí ele responde o seguinte: bem, que tal ouvir um velho senhor por um minuto? Me parece, não é o mundo que é tão ruim, mas o que estamos fazendo para ele. E tudo que eu estou dizendo é ver que o mundo maravilhoso seria se a gente se desse uma chance. Ame, querido, ame. Esse é o segredo. Se muito mais de nós amássemos aos outros, nós resolveríamos muitos problemas. E então esse mundo seria ótimo. Isso aí. E o velho senhor da música foi por todos nós. E já e as nuvens estão brancas. O brilho abençoado do dia e a escuridão sarada da noite. E eu penso comigo, que mundo maravilhoso. As cores do arco-íris estão bonitas no céu. Estão também nos rostos das pessoas a passar. Eu vejo os amigos apertando as mãos, dizendo, como você vai? Elas estão realmente dizendo, eu te amo. Eu ouço bebês chorando, eu os vejo crescer. Eles vão aprender muito mais do que eu jamais saberei. E eu penso comigo, que mundo maravilhoso. Sim, eu penso comigo mesmo. Que mundo maravilhoso. Depende da gente. Depende de você. Acredite que é possível transformarmos para um mundo melhor. Já vivemos situações nas quais não tínhamos nenhuma das condições que nós temos hoje. Por isso eu acredito na capacidade da espécie humana em se renovar, em se reestruturar, em se reconduzir, em se refazer, pois nós temos inserido no nosso patrimônio genético as informações para a sobrevivência. E que não permitamos, em hipótese alguma, esse mundo de roubo o direito de e de tornar as pessoas. Essa é a nossa tarefa. Muito obrigado.